Na história da indústria de jogos, houve jogos que eram virtualmente intermináveis e quase ninguém viu o seu final, pois às vezes os jogos são muito longos como o Tetris, às vezes muito complicados e há mesmo aqueles para os quais o final não foi fornecido. Pasmem! Nós escolhemos 4 jogos lendários e vamos contar tudo sobre a final de cada um. Pac-Man. O lendário Pac-Man, da desenvolvedora japonesa Namco, foi lançado em 1980 e rapidamente se tornou muito popular. Suas regras são simples, há um labirinto em que os pontos são espalhados e o jogador controla algo como um emoticon, que se move pelo labirinto e come os pontos ao mesmo tempo que deve fugir dos fantasmas. A princípio e por algum tempo, o jogo parece fácil pois os fantasmas permanecem lentos e previsíveis, mas depois do nível 21 a dificuldade aumenta acentuadamente e não apenas porque os fantasmas ficam mais rápidos, mas eles desenvolvem seus próprios padrões de comportamento. Eles perseguem o jogador usando algoritmos incompreensíveis, levando nosso Smiley para uma armadilha. Essa complexidade levou os desenvolvedores simplesmente nunca desenvolverem um final. Eles achavam que nunca alguém chegaria a um hipotético final, mas estavam errados. Afinal, o Pac-Man tinha um bando de fãs e alguns deles vagaram por este labirinto por horas, começando o jogo de novo e de novo, até que eles descobriram que no nível 255, o jogo começa a falhar e não era um truque dos desenvolvedores, mas sim uma falha do sistema, que os fãs mais dedicados aprenderam. Na primeira metade do nível 256 o campo de jogo está cheio de números estranhos e fantasmas que não se movem, porém este nível quando completá-lo faz o jogo voltar ao primeiro nível, mas os fantasmas agora movem-se com a velocidade máxima. Tetris. Existem jogos que parecem intermináveis e você já pensou que o Tetris pode ser um deles, afinal assim que os blocos formam uma linha horizontal sólida ele desaparece, o jogador recebe pontos e isso parece durar para sempre. Descobriu-se que o Tetris tem um final, porém mais que isso, tem 2 finais. Agora imaginem, quão pouco variáveis são os finais em um jogo onde você só precisa montar blocos de formas diferentes para que eles preencham o campo. Se esperava isso de Tetris e por isso quase ninguém tentou chegar ao fim, mas não vamos mantê-lo curioso, então o primeiro final é o aparecimento de muitos personagens lendários da era de 8 bits na tela, como os do Super Mario que aparece dançando, se divertindo e ao fundo uma basílica de pixels cujas cúpulas parecem pequenos foguetes. A segunda versão do final é estranho pois a basílica inteira voa para longe, tudo isso com uma música animada e depois disso o jogador é convidado a digitar seu nome na tabela de recordes. Mario Bros. O lendário encanador queria salvar sua amada princesa, então como não falar sobre o final das suas aventuras, especialmente porque este é um dos jogos de arcade mais populares da Nintendo. Aqui vamos nós, o jogo tem 8 níveis onde Mario tenta chegar ao castelo onde a princesa é mantida em cativeiro, o vilão, o dragão conquistador do reino do cogumelo, sequestrou a princesa. O mais irônico e chato, é chegar ao final de cada castelo e ouvir a mesma frase, "Obrigado Mario, sua princesa está em outro castelo". A complexidade do jogo aumenta drasticamente de um nível para outro, não é de se admirar que muitas pessoas simplesmente abandonam este jogo, mas ao mesmo tempo o desenvolvedor vendeu mais de 40 milhões de cópias, então esse sadismo valeu muito a pena. Mas como é o final do jogo? Simples, depois do 8º castelo Mario finalmente liberta a princesa e ela agradece, mas muitos jogadores já tinham perdido a esperança e desistido. Um final que tão poucos tiveram a paciência de ir tão longe para vê-lo, afinal tem que passar 6 ou 7 castelos. Mas existe um hack onde fica fácil e rápido chegar ao final. Para se ter ideia, o recorde mundial do seu speedrun é de menos de 5 minutos, mas isso mostraremos em um próximo vídeo se vocês quiserem, deixe nos comentários. Antes de conhecer o final do último jogo, se inscreva no canal, deixe seu like se estiver gostando e compartilhe nas redes sociais. Battletoads. O mais misterioso foi um jogo chamado Battletoads, não tendo ciclos repetidos, níveis monótonos intermináveis e truques. Então por que esse jogo quase nunca foi jogado? A resposta é simples e aparentemente estranha pois os desenvolvedores não se importaram com os nervos dos jogadores porque este jogo realmente é insanamente difícil, toda a programação é projetada para que você perca os níveis radicalmente. Os episódios de corrida são tão rápido que provocam ataques epiléticos, chegar ao chefe no final de um nível é mais difícil do que derrotar o vilão mais importante e embora 2 jogadores sejam permitidos neste jogo você pode atacar acidentalmente seu companheiro ou não tão acidentalmente assim. Também os níveis são desequilibrados em sua dificuldade, por exemplo, o 4º e 5º níveis são mais fáceis do que o 3º e o 6º.
Como lutas dentro de um cérebro gigante entre as suas voltas, você bem poderia vê-las nos seus pesadelos. Agora prepare-se, o final do jogo é quando o herói derrota a Rainha das Trevas, salva a princesa e escapa da nave. Só clichê talvez se você considerar que o final original foi cortado, mas quase ninguém viu esta versão ou ninguém teve nervos o suficiente, por isso é um jogo onde os jogadores amam ou odeiam por causa de sua dificuldade. Deixe nos comentários qual jogo você tem curiosidade de saber o final. Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo.